Mas vamos lá, Gênesis capítulo 8, verso 22. Amém? Quem achou, por favor, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amém? Vamos todos nós juntos? Vamos lá? Nesse versículo 22, vamos todos nós falarmos em uníssono aqui o verso 22 do capítulo 8. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amém? Pode se assentar, igreja do Senhor Jesus. Nós temos como tema da mensagem nessa noite algo que Deus falou muito comigo e continua falando comigo sobre ciclos. Amém? E hoje nós vamos estar recebendo de Deus essa ministração. Nós vamos estudar, nós vamos receber de Deus, nós vamos aprender. E eu acredito que Deus, Ele vai falar muito ao teu coração, como Ele tem falado ao meu. Eu tenho assim, ruminado essa palavra diariamente. Essa palavra tem incendiado o meu coração. Ciclos, né? Vamos primeiro aprender o que significa ciclos. Amém? Ciclo é uma série de fenômenos que ocorrem numa determinada ordem. De forma, ordenada. Uma série de fenômenos, de acontecimentos. Tem início, mas também tem fim. Tem fim, mas também tem início. Ciclo. Ciclo, uma transformação cujo efeito traz de volta o seu estado inicial. Vai chegar um fim, O que teve começo, mas aquilo que chegou ao fim, de repente vai começar outra coisa, Terminou o ano de 2020. Um ciclo que passou em nossa vida. Um ano que passou em nossa vida. Começou o ano de 2021. Hoje, quando eu ia entrando aqui na cidade de Carnaúba dos Dantas, eu orei ao Senhor e eu disse: Deus, abençoa. Desde lá da nossa casa de Acari, antes de nós sairmos de lá. Deus abençoa mais um ciclo que se inicia. Porque hoje, oficialmente, eu não deixei de ser pastora nesse tempo. Mas eu, voltando, hoje para aqui, para a nossa igreja, inicia mais um ciclo. Ciclo. Um ciclo tem início e um ciclo tem fim. Igual aqui como a Bíblia está falando, Está bem nesse primeiro conceito aqui de ciclo. Uma série de fenômenos que ocorrem numa determinada ordem. Quando Deus aqui prometeu que não haveria mais dilúvio. E Ele disse, olha, enquanto houver terra, não deixará de existir sementeira e ceifa. Começa plantando a semente, mas chega o tempo do fim, que é a ceifa, a hora de ceifar. Um começo e um fim. E aí, Deus ministrava muito ao meu coração sobre ciclos. Porque eu particularmente passei por uma determinada situação nesse inteirinho, em que eu creio que findou-se e fechou-se um ciclo de minha vida. E enquanto, vamos dizer assim, eu, entre aspas, sofria por aquele ciclo que se fechara, o Espírito Santo de Deus, Ele falava de forma muito clara e audível em meu coração. E eu podia ouvir a sua doce, mas também poderosa voz. Não se preocupe. Este ciclo em sua vida chegou ao fim. Mas eu sou Deus de novos inícios. Eu sou Deus que faço novas
todas as coisas. Eu sou um Deus que inicio também as coisas em nossas vidas. Elas têm início e muitas vezes nós não queremos que elas tenham fim. Não é assim? E nós sofrimos muitas vezes por nós percebermos. E eu vou muito mais além. Às vezes a gente finge que percebe. Não, a gente finge que não percebe, melhor dizendo, que está tendo um fim. E de repente a gente cai na real que realmente chegou o fim. E a gente meio que sofre com aquele fim. O primeiro ponto que eu quero meditar com você nessa mensagem é: tenha convicção que os ciclos acontecem. Mas Deus quer que tenhamos mais do que convicção, mais do que certeza que eles acontecem. Deus deseja que nós aceitemos que os ciclos, eles de repente começam, mas eles também chegam ao fim. Muitas vezes nós temos a convicção do começo e do fim, mas nós não os aceitamos. E nessa noite Deus deseja falar conosco. Comigo Deus tem falado sobre isso todos os dias. Eu quero que você vá lá para Eclesiastes 3, capítulo 3, versículo 1. Toda a igreja conhece esse trecho, nós sabemos de cor. Eclesiastes 3, 1. Se eu perguntar aqui a toda a igreja o que diz esse versículo de Eclesiastes 3:1, você que acompanha conosco o culto de casa online, eu tenho certeza que também você vai saber. Eclesiastes 3:1, falando sobre ciclos. Falando sobre ciclos, pastora? Sim. Toda vez que nós pensamos, falamos em ciclos, nós precisamos estar preparados para mudanças. Repita aí para você mesmo: mudanças. Repita aí, gente: mudanças. Lembre-se que nós estamos tratando do primeiro ponto: tenha convicção que eles acontecem. Mas, mais do que convicção, os aceite. Precisamos aceitar os ciclos de nossas vidas. Talvez essa palavra seja para você um divisor de águas para esse ano de 2021, a fim de que você continue. Na minha vida, ela está sendo um divisor de águas. Não tenha dúvida. Mais do que sabermos que eles acontecem, aceitemos. Eclesiastes 3:1 diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. É assim que está escrito na sua Bíblia? Tudo tem o seu tempo determinado. Em outras palavras, tudo tem o seu tempo para ser decidido. Tudo tem o tempo de sua decisão. Quem aqui nunca tomou decisão na vida? Levante sua mão. Tudo tem o seu tempo determinado. Determinado está ligado a decidido. Decisão. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Em nós, não só sabermos que os ciclos existem, mas também o aceitarmos, nós estamos dizendo assim: Senhor, eu estou preparado para mudanças. Porque nem sempre nós aceitamos mudanças. Não é verdade?
E geralmente, ciclos está ligado à mudança. Você pensa em ciclo, Senhor, terminou um ciclo, vai começar outro. Eu tenho certeza que, quem fez 15 anos um dia e hoje já está com 30 anos, o dobro da idade, não vive mais esse ciclo de seus 30 anos do mesmo jeito que viveu o ano de seus 15 anos. Ou tem alguém que vive assim ainda? Eu tenho certeza que, no mínimo, você já amadureceu. Você já passou por coisas, você já vivenciou determinadas situações que fizeram você amadurecer. E você não vive mais aquele ciclo. Daquele ano dos seus 15 anos, ele ficou para trás. Foi um período em sua vida. As mudanças muitas vezes serão inevitáveis. Inevitáveis. E nós precisamos, melhor dizendo, estar preparados para essas mudanças. Vocês estão compreendendo, igreja? Quem está compreendendo, diga amém. Precisamos estar preparados para essas mudanças, porque muitas vezes elas serão inevitáveis. Escute só uma coisa. Enquanto o conhecimento, a experiência e a rotina dão segurança para muitas pessoas, não é isso? Quando a gente está vivendo algo que nós estamos acostumados com aquele algo, nós estamos acostumados a ser daquele jeito, como é que a gente se sente? Seguro, não é assim? Selminha está acostumada a ser lojista. Ela já aprendeu tanta coisa que ela já se sente segura sendo lojista. Mas se de repente o Senhor falar com Selminha e dizer assim, olha, encerrou esse ciclo na sua vida. Você agora abrirá uma facção. Ela vai fazer outra coisa completamente diferente. Ela pegava a roupa pronta para vender. Ela agora vai liderar um grupo de pessoas que confeccionará a roupa para chegar onde ela recebia. Eu acho que ela vai hesitar muito, ela vai resistir. No mínimo, ela resistirá a essa mudança. Ela vai perguntar para Deus, Senhor, eu não sei nada sobre isso. Como é que eu vou assumir isso agora? Eu não entendo nada sobre isso. Eu não sei nada sobre isso. Eu não entendo nada sobre isso. Enquanto o conhecimento, a experiência e a rotina dão segurança para muitas pessoas, a incerteza das mudanças gera desconforto. Todas as vezes que um ciclo novo vem e nós sabemos que nós vamos mudar, aquilo gera incerteza. Mas Deus tem algo para te falar nessa noite através da minha vida. Hebreus 1, 10 ao 12 diz que o Senhor não muda. As fases da sua vida podem mudar. Você pode não estar sentindo a mesma segurança de outrora. Mas eu quero que você abra a Bíblia comigo no livro de Hebreus, no capítulo 10, porque a palavra deve fixar em você muito forte. Você serve a um Deus que não importa a fase de transição, você pode confiar, porque Ele é imutável e soberano. Hebreus capítulo 10. Abra comigo e abra também muito mais o seu coração para você ouvir nitidamente a voz do Senhor. Hebreus capítulo 1, verso 10 diz assim. Ainda, Hebreus 1, 10. Hebreus 1, 10.
Diz assim: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles pereceram, tu, porém, permaneces, sim. Todos eles envelheceram qual veste. Também com manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Eu quero te dizer que não importa o ciclo que você esteja vivendo, não importa a mudança que irá acontecer, Deus, Ele não mudará e Ele estará com você em todos os acontecimentos da tua vida. Em todos os acontecimentos. Estando diante de algo que se findou, algo que terminou, e você pode estar aqui dentro da igreja e com seu espírito no seu dia a dia, lutando: Senhor, eu não quero que isso se finde, eu não quero que isso termine. O Senhor me manda te dizer nessa noite: aceite o final do ciclo. Aceite o final do ciclo. Em fases de transição, podemos confiar que o imutável e soberano nos conduzirá em todos os acontecimentos de nossas vidas. Saiba que Deus estará com você em todos os acontecimentos de sua vida. Não se preocupe, Letícia. Não faltará nada. Acabou-se um ciclo. Acabou-se um ciclo. Começou outro. Não faltará nada. Deus, Ele te conduzirá. Nessa fase de transição, terminou, mas começou outro. Terminou um, mas começou outro. Ele está conosco porque Ele é imutável. Verso 12, Ele é o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus aí no seu lugar. Ele te conduzirá em todos os acontecimentos de tua vida. Deus já me deu essa palavra, eu acho que faz uns 15, 20 dias, eu não sei direito. Mas hoje, quando eu estudava mais uma vez, o Senhor fazia me lembrar de quando eu tive minha primeira filha. E ciclo, quando a gente fala, né, de nascimento de criança, casamento, né? Isso tudo são ciclos em nossas vidas. E quando eu tive minha primeira filha, eu lembro que ela, recém-nascida, teve um dia que eu estava muito angustiada e eu olhei assim para ela, coisa de mulher que está de resguardo. Isso é super natural. A mulher olha e diz: como é que eu vou criar esse menino? Diz, né? Não é assim? Quem é mãe? Alguém já sentiu isso aqui quando foi mãe? Eu olhei assim para a Giovana. Meu Deus do céu, aquela menina, bonequinha, né? Bem gordinha, coisa mais linda. Meu Deus do céu, como é que eu vou criar essa menina? Eu não sei criar menino, não. E aquilo começou a perturbar a minha mente, a perturbar. Era um novo ciclo em minha vida, era algo novo que eu vivia. E minha mãe vendo que eu estava muito angustiada com aquilo o dia todo, já há alguns dias, aquilo começou a perturbar. E se você não tiver cuidado, você fica depressiva com aquilo, né? Gera de repente uma depressão pós-parto. E eu lembro que já era noite e eu não melhorava. E minha mãe disse assim: vamos ao médico. E tinha um médico muito conhecido dela lá de Acari, que não mora mais lá, Dr. José. E ela ligou, ela trabalhava lá no Hospital Maternidade. E nós fomos para lá, ele me atendeu quase 11 horas da noite, ele ainda estava lá atendendo. E aí eu cheguei lá e ele tinha, né, era um jeito dele atender. Ele perguntava a gente: o que é que há, mulher? Era um jeito dele atender, uma maneira dele brincar com a gente. E aí eu estava tão assim, tão aflita, que mãe foi quem falou:
E eu nunca vou esquecer, ele olhou assim para mim, foi essa a expressão. Começou a conversar, mas por fim ele disse assim: sabe que nem criar batata na areia do rio? Aí eu disse: eu já ouvi a expressão, mas eu nunca criei batata na areia do rio, não. Aí ele disse: criar menina é assim. Criar menina é que nem criar batata na areia do rio. Mas você sabe o que é que Deus sabe? Deus usa quem quer, né? Como quer, na hora que Ele quer. Quando Ele disse assim, ao mesmo tempo que Ele disse, criar menina é como criar batata na areia do rio, Ele disse assim: tenha fé. Um homem que não tinha, naquele tempo eu já tinha tido meu encontro com Jesus. E ele olhou para mim e disse assim: tenha fé. Na hora que ele disse isso, veio assim algo dentro de mim. E Deus testificou ao meu coração: é pela fé. Nós vivemos os ciclos de nossas vidas pela fé. Os ciclos que se findam, os ciclos que começam, o que eu já estou acostumada, o que eu já conheço, e aquele que é totalmente desconhecido para mim, declare aí: é pela fé. Os que virão, os que estão se findando, os que estão começando, declare aí: é pela fé. É pela fé. E eu saí de lá, cheguei em casa, peguei Giovana, é pela fé. E todos os dias é pela fé. E nunca mais eu senti nada, é pela fé. Os ciclos de nossas vidas é pela fé. Nós vivemos pela fé. Deus está conosco, Deus imutável está conosco. Ele nos conduzirá em todas as fases de nossas vidas, em todos os acontecimentos, aqueles mais novos, aqueles que eu nunca vivi. Em segundo, seja flexível. Em relação a ciclos, precisamos ser flexíveis. Ser flexível é ser adaptável. Sabe você se adaptar a uma situação? Às vezes a gente sofre muito porque a gente luta em ser flexível. Ai, mas nunca aconteceu isso comigo. Eu lembro no tempo que eu tive que levar Gigi a uma psicóloga, era pequenininha. Aquela a minha humanidade. Ai, eu sou pastora. Como é que uma pastora vai levar um filho para um psicólogo? O psicólogo é quem tem que vir a mim para eu falar de Jesus para ele, porque Jesus é o maior psicólogo que já existiu na face da terra. Ele é. Só que nós vamos precisar de médico aqui na terra. Jesus deixou o médico para ser bênção também na nossa vida. Era um ciclo que eu estava vivendo. Difícil. Eu tenho que ser flexível, adaptável. Isso não quer dizer que eu vou me adaptar ao problema, mas eu serei flexível para enfrentar o problema, porque Deus está comigo naquele momento. Amém, irmão? Vocês estão entendendo? Seja flexível, seja adaptável, ajustável. Quer dizer que se dobra com facilidade, versátil. Porque, sendo assim, eu e você sofreremos menos. É verdade ou não é? Sofreremos menos. Deus deseja que você sofra menos. Ele é o teu abrigo, Ele é o teu protetor. Nós acabamos de cantar: és minha âncora. Eu fico imaginando quando um navio, quando um barco está em alto mar. Vem uma tempestade bem grande. Quando eles soltam a âncora, o que é que acontece com o barco? Ele vai parar, não é assim? Vai se estabilizar. Jesus é a âncora que estabiliza a tua vida. Jesus é a âncora que estabiliza as situações. Seja flexível. Toda vida inclui um contato com mudanças. Olhe para quem está do seu lado e diga: toda vida
toda vida inclui um contato com mudanças. Não existe uma vida em que naquela vida não houve uma mudança sequer. Você conhece alguém que nunca houve uma mudança na vida dessa pessoa? Nunca houve uma mudança? Umas irão trazer alegrias, com certeza. Nascimento de uma criança, né? Um casamento, um novo emprego, uma formatura, um aumento de salário. Outras irão trazer tristezas. Há mudanças que na hora nós vamos nos impactar com elas. Vão trazer insegurança ali naquele momento, tristeza. Ai, perdi meu chão. Perdi aqui o meu norte. Perdeu nada. Perdeu nada. Você pensa que perdeu. Jesus está com você nesse fim de ciclo. E Ele já iniciou outro e você não está nem percebendo. Todas as mudanças podem ser experiências positivas e fortalecedoras. Você sabia que todas as mudanças, elas podem ser experiências positivas e fortalecedoras? Eu vou aqui provar na palavra. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É verdade ou não é? Todas as coisas. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. Amém? Glória a Deus, igreja. 2 Coríntios, capítulo 4. A partir do versículo 7. Segunda Coríntios 4. Quem achou, por favor, diga amém. Diz assim: o poder de Paulo vem só de Deus. Ai, você tem que crer que o poder de Jesus está sobre a sua vida. Erga aí a sua mão. Erga aí pela fé a presença desse Deus que está aqui conosco e diga: o meu poder vem de Deus. Que poder é esse, meu querido? Continue aí de olhos fechados. Amados, a Bíblia fala que em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas. Ele nos fortalece. Tudo vem dele. É na fraqueza que o Senhor aperfeiçoou o seu poder. Quando pensamos que somos fracos, então é que somos fortes, diz a palavra. Versículo 7, o poder de Paulo vem só de Deus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apacentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus.
Verso 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo nosso homem interior se renova de dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas as que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Você pode glorificar a Deus pela palavra de Jesus, amém? Eu estava em um determinado local e era nítido, como eu já falei para vocês, que aquele ciclo em minha vida havia se findado. O Espírito Santo de Deus bradava ao meu coração: provavelmente nunca mais você voltará aqui. Eu comecei a olhar ali para aquelas coisas, eu comecei a olhar para aquele lugar. E vinha muito forte essa frase: provavelmente nunca mais você voltará aqui. Um ciclo que se fechava. E Jesus ministrava ao meu coração: mas não se preocupe, eu estou com você no início de um novo ciclo. Na semana que se seguiu, eu lembro como eu tive o desejo de que o pastor Fábio estivesse vivo. Meu marido é um homem que, pode ter certeza, ele me ouve. Mas cada um, tem sua função. Cada um o Senhor usa de um jeito e de uma forma. E o pastor Fábio para mim era como o meu pai. Meu esposo, ele pode, me assistir muitas vezes como um pai. Mas para mim, literalmente, o pastor Fábio era como um pai. E naquela semana que se seguiu, terminando aquele ciclo, meu desejo era grande que o pastor Fábio estivesse vivo, porque ele me ouvia como pai, me abraçava como pai e me amava como pai. Mas ele não estava mais aqui para me ouvir como me ouvia, para me abraçar como me abraçava. Quantas vezes ele sentava diante de mim e ele não falava, ele só me ouvia. E era incrível como eu era espontânea com ele. Falava tudo que eu queria, conversava assunto que vocês nem imaginam. Eu me sentava e conversava com ele. E ele muitas vezes só me ouvia. E naquela semana eu disse: Senhor, como eu gostaria que ele estivesse aqui para me ouvir como ele me ouvia. Mas foi um ciclo que terminou. Ele não está mais aqui. Ele está na glória. Ele não está mais aqui conosco. E aí, quando literalmente uma pessoa morrer, acabar na sua vida. E aí, quando um ciclo dessa forma terminar em sua vida, o que você fará? O que eu farei? Toda hora, o Espírito Santo falava comigo: minha filha, esse ciclo terminou, mas eu iniciei outro. Eu estou aqui. E um dia, Mateus 11:28 bradou em meus ouvidos: vinde a mim. Vinde a mim. Vinde a mim. De uma forma que eu nunca tinha sentido. Mateus 11:28. Que eu nunca tinha ouvido. Mateus 11:28. Que eu nunca tinha sentido. Eu sentia dentro de mim: vinde a mim. E era notório, o Senhor estava me chamando à presença dEle. Vinde a mim, todos vós que estáis
cansados, sobrecarregados, porque se finda um ciclo. E está pensando que está sozinha, porque se inicia outro ciclo. Vinde a mim. Eu quero dizer para você nessa noite que está se sentindo sozinho, sozinha, que recebia ajuda de alguém. Deus está ministrando ao meu coração que tem pessoas aqui que recebia ajuda de alguém. E muitas vezes está se deparando com o seu pensamento, questionando: esse ciclo acabou, e agora? Eu quero falar para você, Deus está ministrando ao meu coração para falar para você nessa noite, que está pensando que entrará sozinho ou sozinha nesse ciclo. Ei, Deus estará com você neste acontecimento. Você veio aqui para ouvir isso. Deus estará com você. Ele estará, não, Ele já está com você. Você que não está nem percebendo. Mas nessa noite perceba, Deus está com você nesse ciclo. Todas essas mudanças serão experiências positivas para você. Todas essas mudanças serão experiências positivas e fortalecedoras. Uma pessoa flexível abre mão de expectativas. Preste atenção. Uma pessoa flexível abre mão de expectativas. Ela não cria expectativa. Vai começar algo, eu já estou com a expectativa que vai ser assim. Não crie expectativa. Uma pessoa flexível, ela dificilmente resiste ao Espírito Santo. Sabe aquele versículo de João 3,8 que diz: o vento sopra onde quer? Quem conhece esse versículo? Levanta a mão. Assim é todo aquele que ouve a voz do Espírito Santo e... vai ser como um vento. Mas não é um vento que você vai ficar à toa, perdido. Não. O Espírito Santo vai te levar a lugar seguro. O Espírito Santo vai te conduzir ao centro da vontade dEle. Você não ficará desamparada. Você não ficará desassistida. Você não ficará desassistido. Uma pessoa flexível é uma pessoa que dificilmente resiste ao Espírito Santo de Deus. Uma pessoa flexível não enxerga só os problemas. Entra nos ciclos não enxergando os problemas. Entra nos ciclos enxergando Jesus, enxergar Jesus, enxergar a solução. Olha, eu vou repetir mais uma vez. Entra nos ciclos não enxergando os problemas. Tem gente que começa algo só vendo problema. Só enxergando dificuldade. Só enxergando dificuldade. Não. Alguém que é flexível, adaptável, moldado ali, é guiado, conduzido pelo Espírito Santo. Ele enxerga nos ciclos Jesus. Ele vai enxergar a solução. Eu não posso, mas Jesus pode. Eu não estou vendo, mas a minha visão tem que ser pela fé. Em terceiro lugar, a mudança. Ou seja, um ciclo que se fecha ou que se inicia, pode se transformar em uma verdadeira dádiva de Deus para intensificar, aprofundar e ampliar o nosso relacionamento pessoal com Ele. E nos levar para produzir algo extraordinário quando menos esperarmos. Porque quando você está acostumado com os ciclos, muitas vezes você está acostumado com as pessoas, com o sistema, com o modo que desenvolve, que acontece tudo aquilo. Quem está diante de novos ciclos está diante de desafios.
Quem está diante de novos ciclos está diante de viver pela fé, totalmente na dependência do Senhor. Quem aqui está disposto a viver totalmente dependente de Jesus? Irmãos, eu tenho outra pregação aqui, mas falta quantos minutos, Gigi? Que eu não estou entendendo mais nada. Falta 10, 10 minutos. Você só saberá, aquela velha frase, né? Você só saberá que Jesus é tudo que você precisa quando nas circunstâncias, nas adversidades, Ele será tudo o que você tem. É assim ou não é? Você só sabe o que Jesus é para você quando tudo que você tem só é Ele. Você está entendendo? Porque quando a gente pensa que a gente tem muita coisa, a gente confia muito naquilo que a gente tem. A gente coloca a fé, né? Naquilo que a gente tem. Quando se finda tudo, inicia algo completamente novo. Jesus é tudo que eu tenho, mas também Ele é tudo que eu preciso. Ele é tudo que eu preciso. José, quem não sabe a história de José no Egito? Vamos lá para Gênesis, capítulo 37, já que eu tenho 10 minutos, glória a Deus por isso. A passagem do tempo na vida de José no Egito. Gênesis capítulo 37. José viveu muitos ciclos em sua vida. Viveu ou não viveu? José viveu muitas mudanças. Mas José também viveu o extraordinário com Deus. Viveu ou não viveu? Queridos, eu quero lhe dizer que desde ser vendido até se tornar governador, a vida de José foi uma aventura de fé. Foi ou não foi? Foi uma experiência tremenda. Mas ele não pulou nenhuma etapa, sabia? Ele deixou tudo terminar. Ele não pulou nenhum ciclo. Ele não se precipitou em nenhum. A passagem do tempo na vida de José. Olha aí, vou só bem rápido. Capítulo 37, verso 2. José, com 17 anos, era pastor de ovelhas. Com 17 anos, capítulo 37, verso 2, ele era pastor de ovelhas. Ele apacentava ali os rebanhos. Se você for para o verso 24 do capítulo 37, pula aí uma página. Verso 24 do capítulo 37. José literalmente caiu em um buraco. Caiu ou não caiu? Caiu não. Jogaram ele numa cisterna. Quantas vezes, né? Você está ali fazendo trivial. Está ali fazendo o que você mais sabe, né? José apacentando ali o rebanho do seu pai. Ia só saber das notícias dos irmãos. Voltava para seu pai de novo. E aí, por inveja, os irmãos colocaram ele numa cisterna. Às vezes é assim. Você está lá no monte, mas às vezes você, num determinado ciclo de sua vida, vai estar lá no vale. É assim ou não é assim? Verso 28 do capítulo 37. José aqui já se encontra sendo escravo. Começou pastor de ovelhas, depois se encontrou literalmente num buraco, numa cisterna. Depois aqui já a sua situação, escravo, né, no verso 28. Aí você vai lá para o capítulo 39, o verso 4.
Você pula o capítulo 38, vai para o 39, no versículo 4. Aí você se depara José já vivendo um ciclo em que ele era o quê? Verso 4, vou ler com vocês. Logrou José mercê perante ele a quem servia, e ele o pôs por mordomo. Como é que pode? O homem começou como pastor de ovelhas. Depois caiu numa cisterna jogado por inveja pelos seus irmãos. Depois estava na condição de escravo. E aqui já viveu um ciclo em que ele foi posto como mordomo. E aí, se você for para o capítulo 39, no versículo 20. Capítulo 39, verso 20. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. José saiu de mordomo, do tempo que viveu como mordomo, para agora estar em uma prisão. Olhe os ciclos da vida de José. E se você for para o capítulo 41, quando José interpretou os sonhos de Faraó, que ele foi posto logo após no cargo de governador do Egito, depois de Faraó só tinha ele, você vai ver que José, aqui no verso, deixa eu pegar aqui, no verso 46, vai lá para o verso 46 do capítulo 41. Olha o que é que diz. Quem abriu e achou, diga amém. Olha o que é que diz. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Você observa que ele já tinha aqui 30 anos. Quando ele começou lá atrás, como pastor de ovelhas, quantos anos ele tinha? 17. Olha aqui, quanto processo José viveu até chegar a ser governador do Egito. Isso aqui, irmãos, vai dar outra mensagem para um próximo domingo, porque está aqui toda a mensagem. Eu não vou ter mais tempo, mas o que eu quero te dizer é que em cada ciclo permitido por Deus, existe um plano maior e mais excelente, segundo a sua vontade e sabedoria perfeita. Eu quero declarar para você nessa noite, eu quero que você saia daqui com essa convicção. Cada estação terá a sua beleza. E cada uma terá seu propósito de acordo com a vontade de Deus. Qual a beleza em José estar em uma prisão? Qual beleza se você chegar aqui no capítulo 39, José ser colocado como escravo, e no capítulo 40 ele ainda como escravo, não, perdão, como prisioneiro. E no capítulo 40 ele ainda continuar como prisioneiro. Qual é a beleza que havia nesse ciclo na vida de José? Sabe qual era a beleza? Mesmo na prisão, José não deixou de ser usado por Deus. Mesmo na prisão, que beleza há em uma prisão? Eu quero lhe dizer que em todas as estações, em todos os ciclos das nossas vidas, haverá uma beleza própria. Haverá um propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus aqui na vida de José, meu querido? José decifrou, interpretou os sonhos aqui do padeiro-chefe e do copeiro-chefe. Através desses sonhos, irmãos, o versículo 8 do capítulo 40 diz assim: eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José:
Porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Irmãos, por causa aqui do dom que Deus deu a José, José saiu daquele ciclo em que viveu na prisão. Você sabia que muitas vezes nós não valorizamos os dons que Deus nos dá, e serão por intermédio desses dons que nós findaremos ciclos menos felizes, iniciaremos ciclos preciosíssimos e grandiosos. Você está pegando isso aí? Porque eu peguei, ó. Existem dons em você, e serão por intermédio desses dons em que você não está percebendo, ou não está valorizando, ou ainda não está usando, em que Deus findará esse ciclo de tristeza em sua vida e iniciará um ciclo próspero. Foi por intermédio do dom de revelação, de conhecimento que Deus deu a José, que José interpretou aqueles 2 sonhos, saiu da prisão. E é interessante, meu irmão, é revelação de Deus para a tua vida. Receba, irmão, nessa noite, em nome de Jesus, no capítulo 41. Quando, por causa da interpretação desses 2 sonhos, José foi chamado à presença de Faraó, no verso 14, então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair à prisão da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Queridos, o Senhor quer mudar as tuas vestes. O Senhor é quem muda o tempo e as estações. Usa as coisas certas na estação, querido. Usa as coisas corretas no ciclo que você está vivendo. José lá na prisão, no lugar feio, na situação feia, mas José viu beleza naquele ciclo. E José, diante daqueles dons que Deus havia dado para ele, José usou com sabedoria. E José saiu dali e mudou as suas vestes. E é interessante, amados, abra os seus olhos espirituais nessa noite, porque Deus quer fazer coisa grande na tua vida nessa noite. Não é só nessa noite não, querida, é para você viver. Você não sabe a libertação, eu estou falando aqui para você. Você não sabe a libertação que eu vivi. Você não tem ideia do que eu vivi. Do ciclo que se findou em minha vida e do ciclo novo que começou. Você não tem ideia. Queridos, quando José foi para a presença de Faraó e ele interpretou o sonho de Faraó, vai ali para o verso 39 do capítulo 41. José havia mudado de roupa uma vez. Olha o que aqui diz no versículo 39 do capítulo 41. Quem está comigo, diga amém. Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Agora eu quero que você pegue
é espiritual para a tua vida. Ah, meu irmão, eu quero que você entenda. Porque Deus está mudando o ciclo na tua vida. Deus está mudando os ciclos nessa noite, querido. Olha o que aqui diz o versículo 42. Então tirou o faraó o seu anel de sinete na mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Quem já entendeu o que é que Deus está falando nessa noite? Se prepara para vestir uma roupa nova. Se prepara para entrar num ciclo novo, igreja. Se prepara. É uma revelação que mudaria aqui. Foi uma revelação que mudou toda a vida de uma nação. Por causa de um dom que Deus havia dado a um homem. Deus mudou. Não era mais aquela roupa da prisão. Saiu do ciclo da prisão. Foi colocado como governador. Antes de ser governador, ele mudou a roupa da prisão e colocou uma veste para entrar na presença ali de Faraó. Depois da revelação do sonho, querido, um anel de sinete na mão. Vestiu roupa de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Eu vou repetir mais uma vez para você. Em cada ciclo permitido por Deus existe um plano maior e mais excelente, segundo a sua vontade e sabedoria perfeita. Efésios 3:10 fala sobre a multiforme sabedoria do Senhor. E o significado da palavra multiforme está relacionado à forma ou estado diversos e numerosos. Deixa Deus trabalhar na tua vida com a multiforme sabedoria dele. Ciclos. Você sabe qual é o maior ciclo que nós vivemos? Fica de pé, igreja, antes da Santa Ceia do Senhor. O maior ciclo que eu aprendi, que eu desejo viver, porque ele já teve um começo. E ele também será o fim de todas as coisas. Você já parou para pensar que Jesus também é um ciclo na nossa vida? Quem é o alfa e o ômega? Quem é que diz que é o alfa e o ômega? O que significa alfa e ômega? O que significa alfa? Começo. O que significa ômega? O fim. Nós começamos uma vida com Jesus. Ele é o alfa. E ele é o ômega. Ele é tudo que você precisa. Eu descobri nessa transição que já aconteceu em minha vida. E eu tenho certeza que muitos estão vivendo e compreenderão que ciclos se findaram, mas outros já começaram para a glória de Deus. Jesus está com você nesse novo ciclo. Sabe quem eu descobri que está comigo nesse novo ciclo? Naquele momento, eu pensei que naquela situação eu estaria sozinha. E me entenda, não é sozinha porque eu estava sem marido, porque eu estava sem filhos, não é isso não. É outro aspecto que eu não posso falar aqui para vocês hoje. Mas não, Jesus me mostrou que Ele estará comigo em todas as estações. E mesmo findando um ciclo, que às vezes é até com algum tipo de sofrimento, Ele tem a sua beleza.